Michele, valeu. Acho que já deu o sinalzinho aí da gravação, né? Vou começar aqui. Boa noite, então. Hoje é o estudo do livro de Levítico. O que deve caracterizar os sacerdotes. Estes capítulos, aqui é o capítulos 21 e 22 de Levíticos. Estes capítulos mostram pormenorizadamente quais eram as exigências divinas em relação àqueles que tinham o privilégio de se aproximar como sacerdotes para oferecer o pão do seu Deus. Nesta, como na parte precedente, vemos a conduta como resultado das suas relações com Deus e não como a causa. Convém ter isto bem presente. Todos os filhos de Arão eram sacerdotes de Deus, em virtude do seu nascimento. Gozavam todos este privilégio. Não era uma questão de mérito, de progresso ou qualquer coisa que uns tivessem e outros não. Eram sacerdotes por nascimento. A sua capacidade para compreenderem esta posição e gozar os privilégios inerentes a ela era, evidentemente, uma coisa muito diferente. Um podia ser menino e outro podia ter chegado à idade viril. Aquele que era naturalmente incapaz de comer do alimento sacerdotal, sendo menino, necessitava de leite e não de sólido mantimento. Mas era tão verdadeiro membro da família sacerdotal como o homem que pisava com pé firme os átrios da casa do Senhor e se alimentava do peito e da espada à direita dos sacrifícios. Esta distinção é fácil de compreender no caso dos filhos de Arão. E por isso servirá para ilustrar, de um modo muito simples, a verdade relativa aos membros da verdadeira família sacerdotal, a que preside o nosso grande sumo sacerdote, e a qual pertencem todos os verdadeiros crentes. Hebreus, capítulo 3, 6. Todo o filho de Deus é sacerdote e alistado como membro da casa sacerdotal de Cristo. Pode ser ignorante, porém a sua posição como sacerdote não é baseada sobre o conhecimento, mas sobre a vida. Podia ter muito, pouca experiência, mas o seu lugar como sacerdote não depende das suas aptidões, mas sim de que tenha vida. Foi nascido na posição e com as relações de sacerdote. Não se impôs por isso, nem foi por seus próprios esforços que chegou a ser sacerdote. Tornou-se sacerdote por nascimento. O sacerdócio espiritual, juntamente com todas as suas funções espirituais, é o adjunto necessário ao nascimento espiritual.
A capacidade para gozar os privilégios e cumprir as funções de uma posição não deve ser confundida com a própria posição. A distinção entre as duas coisas tem de ser bem clara. Uma coisa é o parentesco que se tem, outra, muito diferente, o grau de capacidade que se possui. Outra, muito diferente, o grau de capacidade que se possui. Demais, considerando a família de Arão, vemos que nada podia romper o parentesco entre ele e os seus filhos. Havia muitas coisas que podiam interferir com pleno gozo dos privilégios ligados com esse parentesco. Um filho de Arão podia contaminar-se por um morto, podia contaminar-se por meio de uma ligação impura, podia ter qualquer defeito corporal, podia ser cego, coxo ou anão. Qualquer destas coisas afetaria incontestavelmente o gozo dos seus privilégios e o cumprimento das funções que pertenciam a esta relação de parentesco. Visto que lemos, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas. Poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar. Porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários. Porque eu sou o Senhor que os santifico. Levíticos 21, de 21 a 23. Porém, nenhuma destas coisas podia alterar as relações baseadas sobre os princípios da natureza humana. Ainda que um filho de Arão fosse anão, esse anão era filho de Arão. É verdade que, como anão, estava privado de muitos dos preciosos privilégios e altas dignidades do sacerdócio. Mas, ainda que assim fosse, era filho de Arão. Não podia gozar o mesmo grau de comunhão, nem desempenhar as mesmas funções elevadas do serviço sacerdotal, como aquele que havia chegado à perfeita estatura do homem feito, mas era membro da casa sacerdotal e, portanto, era autorizado a comer o pão do seu Deus. O parentesco era verdadeiro, embora o desenrolar fosse defeituoso. A aplicação espiritual de tudo isto é tão simples quanto prática. Uma coisa é ser filho de Deus, e outra, muito diferente, estar no pleno gozo de comunhão e culto sacerdotais. O culto é, infelizmente, perturbado por muitas coisas. As circunstâncias e as nossas relações exercem sobre nós a sua contagiosa influência. Não devemos esperar que todos os cristãos conheçam, pela prática, a mesma elevada conduta, a mesma intimidade de comunhão e que estejam na mesma proximidade de Cristo. Não tem. Não tem, infelizmente. Temos que lamentar os nossos defeitos espirituais. Há os que cocheiam
os que têm o sentido de vista defeituosa, os enfesados. Por vezes, deixamos-nos contaminar pelo contato com o mal e somos enfraquecidos e embaraçados por relações impuras. Numa palavra, assim como os filhos de Arão, ainda que sacerdotes por nascimento, estavam, não obstante, privados de muitos privilégios pelas impurezas legais e defeitos físicos. Também nós, embora sendo sacerdotes de Deus, por meio do nascimento espiritual, estamos privados de muitos dos elevados e santos privilégios da nossa posição pelas impurezas e defeitos espirituais. Somos privados da nossa dignidade por crescimento espiritual defeituoso. Falta-nos singela de fé, vigor espiritual e inteira consagração. Salvos estamos pela graça de Deus, com base no perfeito sacrifício de Cristo. Somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porém, a salvação é uma coisa, comunhão, outra muito diferente. Filiação é uma coisa, comunhão, outra muito diferente. Alguém a falar? Alguém aqui com o microfone? Deixa eu ver. Peraí. Alexandre, quer falar alguma coisa? Nem você querer, irmão. Ah, certo. Pronto. Pronto, aqui é. Filiação é uma coisa, comunhão, outra muito diferente. Convém distinguir estas coisas cuidadosamente. Os capítulos que formam esta parte do livro de Levítico ilustram claramente esta distinção. Se acontecesse um dos filhos de Arão ter um pé quebrado ou quebrada a mão, tinha de ficar privado da sua relação. Deixa eu ler aqui de novo. Tinha de ficar privado da sua relação de filho ou não, certamente. Era privado da sua posição sacerdotais, de modo era privado da sua posição sacerdotais, de modo nenhum. Algum erro aqui de deixa eu ver aqui, era privado da sua posição sacerdotais de modo nenhum. Estava claramente estabelecido que o pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer, que era, pois, o que perdia por causa da sua deformidade física. Faz uma pergunta aqui, vou voltar. Que era, pois, o que perdia por causa da sua deformidade física, não lhe era permitido desempenhar alguma das funções mais elevadas do serviço sacerdotal. Porém, até ao véu não entrará, versículo, nem se chegará ao altar. Estas proibições eram graves, e embora possa argumentar-se que um homem não podia evitar muitos destes defeitos físicos, nem por isso a questão era alterada. O Senhor não podia ter um sacerdote defeituoso ante o seu altar, nem um sacrifício defeituoso sobre ele. Era necessário que tanto o sacerdote como o sacrifício fossem perfeitos.
Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Levíticos 21, 21. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Levítico 22, 20. Dá uma pausa aqui, se algum irmão quiser comentar. Aplicação prática. Ora, nós temos ao mesmo tempo o sacerdote perfeito e o perfeito sacrifício na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, havendo se oferecido a si mesmo a Deus sem pecado, penetrou nos céus como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. Que é um versículo. A epístola aos Hebreus trata pormenorizadamente destes dois pontos. Põe em contraste admirável sacrifício e o sacerdócio do sistema mosaico com o sacrifício e o sacerdócio de Cristo. Nele temos a perfeição divina, quer o consideremos como a vítima, quer como o sacerdote. Temos tudo o que Deus podia exigir e tudo o que o homem podia necessitar. O seu precioso sangue tirou todos os nossos pecados e a sua poderosa intercessão mantém-nos em toda a perfeição do lugar em que fomos introduzidos pelo seu sangue. Nele estamos perfeitos. Colossenses capítulo 2, 10. E contudo, somos tão fracos em nós mesmos, temos tantas faltas e fraquezas, somos tão inclinados a errar e tropeçar no nosso caminho, que não poderíamos estar de pé um só instante se não fosse porque ele vive sempre para interceder por nós. Já nos ocupamos destas coisas nos primeiros capítulos deste livro. E, portanto, não julgamos ser necessário insistir nelas aqui. Os que compreendem alguma coisa das grandes verdades fundamentais do cristianismo e têm alguma experiência da vida cristã, poderão compreender como é que, estando perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, necessitam, todavia, enquanto estão neste mundo, no meio de fraquezas, conflitos e lutas da terra, da advocacia do seu adorável e divino sumo sacerdote. O crente está lavado, santificado e justificado. 1 Coríntios 6. Está aceito no amado. Efésios capítulo 1, 6. Quanto à sua pessoa, nunca poderá ir a juízo. Veja-se João 5, 24. Onde a palavra é crissim e não catacrissim. A morte e o juízo estão atrás dele, porque está ligado a Cristo. A Cristo, que passou por essas coisas em seu lugar.
Todas estas coisas são verdades divinas a respeito mesmo do membro mais fraco, ignorante e imperfeito da família de Deus. Mas visto que traz consigo uma natureza má, que está irremediavelmente arruinada e que não pode ser disciplinada por ser incorrigível, por habitar um corpo de pecado e morte, está rodeado por todos os lados de influências hostis e é chamado a lutar continuamente com as forças combinadas do mundo, da carne e do mal. Não poderia manter-se e muito menos fazer progresso se não estivesse protegido pela poderosa intercessão do seu sumo sacerdote, que leva os nomes do seu povo sobre o seu peito e os seus ombros. Sabemos que muitas pessoas têm encontrado grande dificuldade em conciliar a ideia da perfeita posição do crente em Cristo com a necessidade do sacerdócio. Se argumentam, está perfeito, que necessidade tem de um sacerdote? As duas coisas são tão claramente ensinadas na palavra de Deus, como são compatíveis uma com a outra e compreendidas na experiência de todo cristão devidamente instruído. É da maior importância compreender com clareza e exatidão a harmonia perfeita destes dois pontos. O crente é perfeito em Cristo, mas em si mesmo é uma pobre e débil criatura, exposta sempre a cair. Por isso, a inefável bem-aventurança de ter à destra da majestade nos céus um que pode tratar de todos os seus interesses, um que o sustém continuamente pela destra da sua justiça, que nunca o abandonará, que é poderoso para o salvar até ao fim, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que o fará passar em triunfo através de todas as dificuldades e perigos que o rodeiam, e que, por fim, o apresentará inculpável perante a sua excelsa glória, com gozo inexcedível. Bendita seja para sempre a graça que tão abundantemente fez provisão para todas as nossas necessidades pelo sangue de uma vítima incontaminada e pelo divino sumo sacerdote. Prezado leitor, esforcemo-nos por andar de tal maneira que nos guardemos da corrupção do mundo. Tiago 1:27. E a mantermos-nos separados de todas as relações impuras, a fim de podermos gozar os mais elevados privilégios e desempenhar as funções mais altas da nossa posição como membros da casa sacerdotal, de, de que Cristo é o chefe. Temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Hebreus 10. Nada, nada jamais nos poderá roubar estes privilégios. Contudo, a nossa comunhão pode ser perturbada. O nosso culto pode ser impedido. As nossas santas funções podem ser descuradas. Estas questões cerimoniais
contra as quais os filhos de Arão eram advertidos, nesta parte do livro, tem o seu antítipo na economia cristã. Eram exortados contra contatos impuros. Também nós o somos. Tiveram de ser exortados contra ligações impuras. Também nós fomos exortados a esse respeito. Tiveram de ser exortados contra toda a sorte de impureza cerimonial. Também nós somos exortados a purificarmos de toda a imundícia da carne e do espírito. 2 Coríntios 7, versículo 1. Foram privados de muitos dos mais elevados privilégios sacerdotais devido a deformações físicas e enfermidades corporais. Acontece mesmo conosco, devido às imperfeições morais e a um crescimento espiritual imperfeito. Quererá alguém pôr em dúvida a importância prática destes princípios? Não é evidente que quanto mais apreciarmos as bênçãos ligadas a esta casa sacerdotal, de que fomos feitos membros, em virtude do nosso novo nascimento, tanto mais guardaremos de tudo que, de alguma maneira, tende a tirar-nos o gozo delas, sem dúvida. É isto o que torna o estudo desta parte tão importante para a nossa vida. Oxalá sintamos o seu poder por meio da aplicação do Espírito Santo. Então gozaremos o nosso lugar de sacerdotes. Então desempenharemos fielmente as nossas funções sacerdotais. Seremos capazes de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Romanos 12, 1. Seremos capazes de oferecer sacrifícios de louvor continuamente a Deus, como o fruto de nossos lábios, dando graças em seu nome. Hebreus 13, 15. Como membros da casa sacerdotal e do sacerdócio santo, seremos capazes de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Seremos capazes de antecipar, até certo ponto, o tempo feliz em que as aleluias de louvor inteligente e fervoroso de uma criação redimida subirão ao trono de Deus e do Cordeiro durante toda a eternidade. Dá uma pausa aqui. Procurando uma parte aqui que ele fala sobre o impedimento do crescimento espiritual. Deixa eu ver aqui.
aqui. Imperfeições morais é a nossa conduta, né? Se algum irmão quiser também ajudar, fica à vontade. E o crescimento espiritual, aqui está falando um crescimento espiritual, só que imperfeito. Ou seja, é, o irmão, esse crente, que não está andando em comunhão com Deus, a sua conduta moral está manchada, está defeituosa, vai acarretar também, pode acarretar também, a um crescimento espiritual imperfeito. Ou seja, a pessoa não desenvolve no conhecimento. É tipo uma pessoa, a gente viu um pouco antes aqui, um irmão, um crente, que passa anos e anos de sua vida ouvindo a verdade, ouvindo, e ainda tem que ser alimentado por leite e não por um alimento sólido, porque ele não cresce, ele fica como uma criança, ele não fica com bom discernimento da palavra. É, alguns assuntos que mais elevados, se forem falados, ele não consegue discernir, não consegue perceber. E aí tem que voltar ao leite, né? As bases, a base do conhecimento das escrituras, da sã doutrina, e que se falar sempre de algo que é básico, que as coisas básicas são boas, a gente tem que começar por aí. Mas aqui está se falando de um crescimento espiritual imperfeito, porque ele não cresce em conhecimento. A gente tem que ter crescimento, é isso que Deus espera, é isso que Deus quer para nós. Que a gente não pare em um certo ponto. Se for conversar com alguém a respeito de arrebatamento, a respeito do o que significa o corpo de Cristo, muitas vezes a pessoa não tem, estava tanto tempo, vamos colocar assim, os irmãos estão reunidos ao nome do Senhor, tanto tempo em assembleia, vivendo tanto tempo assim, ouvindo as verdades, sendo falado por outros irmãos, e ainda assim não consegue perceber, não consegue distinguir direito o que significa o corpo de Cristo. Por assim dizer, estou dando só um exemplo. O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Estou falando da questão mística, né? Que tem um cabeça no céu e o corpo de Cristo se passa aqui nessa terra, falando de pessoas vivas, porque também fala de membros. O corpo tem vários membros, fala de movimento. Não são pessoas que pertencem a Cristo, mas dormiram, morreram. Mas são pessoas que estão vivas, estão se movimentando. Então, o corpo de Cristo é isso. Então, às vezes, falar isso com algum irmão, ele ainda não consegue entender, depois de tanto tempo, tantos anos, ouvindo sempre a mesma coisa. Mas isso é por quê? Porque muitas vezes ele não está se dando conta que está sendo preguiçoso espiritualmente. Desculpe falar assim, mas preguiçoso espiritualmente, que Deus não aprova a preguiça também. A gente tem que buscar crescer. E para isso também tomar conta da nossa conduta. É o que Paulo fala a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E fazendo isso, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Então, essa questão aqui de crescimento espiritual imperfeito que o irmão fala, por esse ponto. Se algum irmão quiser ajudar mais aí, bom.
O sinal, o autor de Hebreus, ele dá uma prensa, algum irmão poderia lembrar, que diz assim, vós, pelo tempo, já devias ser mestre. Deixa eu ver se eu consigo... Se algum irmão conseguir... Vê se é Hebreus 5:12 aí, dá. Deixa eu aqui, obrigado. 5:12. Aqui, o autor de Hebreus, né? Nós cremos que seja Paulo. Vou pegar aqui do 11, aqui do 10. Chamado por Deus, somos sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aí está um dos pontos, um ponto, que atrapalha muito. Negligentes para ouvir. Por quê? Aí vem a prensa agora aqui. Por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Nesse sentido aqui, o leite aqui que Paulo está falando, aqui como posso dizer assim, no sentido realmente depreciativo. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Não está dizendo que o menino é mau, mas olha só o que ele está dizendo, que aqui eles já deveriam ser adultos, mas está tomando uma prensa porque age negligentemente, e aí pelo tempo deveria estar servindo como um adulto, não, ainda tem que voltar aos rudimentos, né, a base das palavras de Deus. Ele continua: qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Aqui são maduros, né? Perfeito não é porque a gente já está perfeito em Cristo, como se estivéssemos já na presença dele, mas restando aqui ainda no mundo, porém maduros. Mas o mantimento sólido é para os maduros, o perfeito, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu acho que isso acontecia também um pouco lá em Coríntios, né? Mas até aqui, se algum irmão quiser falar, mas a gente continua. 1 Pedro 2:2 também corrobora com isso. Aqui ele fala assim: desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Coríntios, deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que era 3, né? Aqui. Paulo, quando ele fala nessa questão de menino, é de uma forma realmente, como falei assim, depreciativa. Ele diz aqui, 1 Coríntios 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei. E vem aquilo que Isaac está falando ali, né? Paulo, ele teve esse cuidado de dar base bíblica, a base da palavra de Deus, melhor falando, na base da palavra de Deus, para os coríntios. E não com manjar. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias. Correto.
Mas a questão agora é, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolos, porventura, não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolos, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ele vem falando. Então, é algo sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar se prendendo a homens, seja quem for. Não é para a gente se prender a homens, a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Uma coisa aqui que as pessoas interpretam errado no sistema, dizendo que um homem carnal é um incrédulo, como está na palavra. Mas não é. Aqui Paulo está falando de crentes, ele fala de carnais, são crentes. Homens carnais são crentes que no meio dos cristãos, eles provocam contendas, dissensões, eles têm problemas com invejas. E essas dissensões, o que é que faz? Faz com que eles sigam homens. É o que vem aqui embaixo, porque dizendo, eu sou de Paulo. Paulo usa o nome dele e o de Apolos, né? Para não expor aqueles a quem essas pessoas estavam seguindo. Então, a gente tem que tomar cuidado nos nossos dias hoje também, né? Eu gosto muito daquele irmão, fala bem, gosto de ouvir o que ele conta muita história, muito isso, aquela coisa toda. E aí, só é agradável o momento que aquele irmão, que a gente consegue ficar ouvindo aquele irmão. Tome cuidado, porque isso pode atrasar o nosso crescimento espiritual. Não é por causa do irmão, mas por causa como é que eu posso dizer assim, das nossas preferências. Das nossas preferências. Isso é muito importante, meu irmão. Somos instrumentos de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus, para comunicarmos a palavra uns com os outros. O importante é a gente ouvir a palavra de Deus e deixar que o Espírito atue. Não é a gente usar de preferência. Isso acontece muito, que eu já vi assim, no sistema, né, da pessoa. Exemplo, uma determinada denominação, alguns aqui talvez tenham vivido isso também, e ouviu também. Quando está o pastor fulano, tal dia, no culto da igreja, a casa enche. Mas, quando tal fulano, pastor, não está, vai pouca gente. E a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu gosto mais quando está aquele fulano, isso é carnalidade. Isso nada passa, nada é mais do que carnalidade, como o Paulo está falando aqui. Sois carnais, é por isso que muitos dos nossos irmãos acabam ficando sem entendimento, porque dá preferência ao homem, fecha a palavra de Deus, ou até às vezes abre, mas não presta atenção no que a palavra de Deus está falando, mas está prestando atenção naquele homem que está admirando ali, que ela está admirando. Isso atrapalha nosso crescimento. Nós temos que dar atenção para a palavra de Deus. Ela sim é verdadeira e todos nós somos instrumentos. Até aqui. Então, pode voltar lá em 1 Pedro 2:2 de novo? A gente vai ver que é interessante aí. Eu acredito que é um princípio muito importante que a gente encontra
na palavra de Deus para o crescimento espiritual. Ele começa o versículo, né, falando: desejai. Desejai. O que falta é isso em muitos cristãos, o desejar. E ele não fala só desejai, afetuosamente, ou seja, de forma amável, de forma carinhosa, de forma doce. Então, é isso daí que é o segredo do crescimento espiritual. Um dos, né? Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. Porque, né, nós nascemos de novo. É muito fácil, às vezes a gente repete muito as coisas, mas não detalha ou esmiuça melhor as coisas. Eu nasci de novo, eu nasci de novo. Sim, então lembre-se como é um nascimento, como é uma criança. Uma criança, a gente pode mudar o nome de criança para desejo. A criança vive em desejos. Ela fica desejando, infelizmente, né, por conta do pecado, deseja muito as coisas que não deveria desejar. Mas nascemos assim. Mas, de qualquer modo, a criança é isso, é desejo intenso. É o tempo todo eu quero, pai, me dá. Imagine, eu tenho 4 aqui, eu sei mais ou menos o que é isso. Pai, me dá isso, pai, me dá. Pai, eu quero. Eu falo, meu Deus do céu, por que quer tanto? Eu quero aquilo, eu quero. É muita querência uma criança. Então, olha como a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. Né? Desejar agora, de forma afetuosa, como meninos nascidos, né? Novamente. Só que agora o desejo correto, não desejos incorretos. E que desejo é esse? O leite racional, não falsificado. Porque o que mais existe hoje é o leite falsificado, o leite de pó, o leite em pó, né? Não pode mais tomar o leite da vaca, né? É leite em pó, é leite que fica não sei quantos anos no mercado e você pode chegar lá e tomar ele numa azeda. Esses leites falsificados que existem hoje aí. E agora voltando para o mundo espiritual, saindo do mundo material, é a pregação errada, as doutrinas erradas, como o Dal falou aí, né? Seguir homens porque são eloquentes, né? Porque tem algum interesse, talvez uma aparência, tem alguma coisa que agrada a carne. Então, esse é o leite falsificado. Então, a gente tem que tomar cuidado com ele. Então, se eu agora desejar de forma afetuosa, como meninos novamente nascidos, o leite racional, vai se tornar muito fácil o crescimento, né, espiritual. Então é por ele que nós vamos crescer. Então é muito importante fazer esse exercício, tanto individual como com outra pessoa, quando vier conversar acerca da palavra e tal, para a gente perceber se realmente essa pessoa deseja, né, o leite racional, como uma criança está dizendo o leite racional, ou se não, ou se só está querendo, é só curiosidade, é só para contenda, para discussão, para querer ser o melhor no embate. E a gente tem que ver também isso em nós mesmos, nos julgarmos, né? Por que eu estou querendo, por que eu desejo conhecer mais a palavra? Qual é o objetivo? A gente tem que sempre se examinar, porque a carne ainda está aqui. Se não fizermos isso, a gente pode ficar incorrendo no erro por muito tempo, achando que desejamos a forma correta e estamos desejando da forma errada. Então, desejar é muito importante, desejar de forma correta o leite racional, para que a gente, como uma criança que quer o tempo todo. E também a gente vai lembrar lá de João, né, que é bem conhecido aí da maioria, né? Eu acho que João 7, 17, ou 2, alguma coisa assim que vai falar.
quem quiser, né, fazer a vontade de meu Pai, Jesus fala, acredito que é por aí, quem quiser fazer a vontade de meu Pai, conhecerá acerca da doutrina, se o que eu falo é verdade ou não, alguma coisa assim. A Dal abriu aí, né? João 7,17 mesmo. Se alguém quiser, olha aí, o querer, a querência, né? O desejo, é criança, eu quero. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, não é por outra, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, fica muito claro esse princípio para quem quer crescer espiritualmente, é desejar, é querer, tem que ser algo no coração. No coração. O desejo vem do coração, então tem que ser no coração, né? Esse desejo, e o Senhor que sonda, né, os nossos corações, ele vai te dar o conhecimento, ele vai te mostrar de forma clara, simples, a verdade, e você não terá dificuldade para isso. Então, eu posso dizer que é o quanto você deseja. O quanto você deseja, o quanto você quer realmente fazer a vontade de Deus, o quanto você quer a verdade. Então, dependendo aí do tamanho do seu desejo, maior crescimento ou menor crescimento. Ok, irmãos? Isso é muito importante, viu? A gente se julgar. A gente julgar nós mesmos. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou voltando ao sistema em que os homens são admirados? Não estou querendo dizer que a gente não possa, né, ter uma simpatia, admirar algum irmão, alguma coisa, mas cuidado com o exagero disso. Pode ser algo exagerado. A gente pode acabar ficando dependente de ter que ouvir aquela pessoa. Não, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A gente tem que se colocar aos pés do Senhor. Paulo, ou melhor, Saulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas depois ele teve que desfazer de tudo aquilo. Ele teve que desfazer de tudo. Saulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que pelo visto na palavra aponta como um grande doutor da lei, mestre de muitos ali, esse Gamaliel. Mas Maria, a irmã de Marta, ela tinha se colocado, antes até da conversão de Paulo, né, de Saulo, ela se colocou aos pés do Senhor. Se colocou aos pés do Senhor. Olha que contraste. Os discípulos, todos com o Senhor, ouviu falar do Senhor que ele iria morrer, ninguém entendeu nada. Maria, a irmã de Marta, se colocou aos pés do Senhor, parece que entendeu aquilo e preparou o Senhor para a morte dele. Quando derramou aquele frasco de alabastro na cabeça do Senhor, ungindo o corpo todo dele. Então ela primeiro ouviu do Senhor, depois adorou. Depois vem a cena, né, de que Marta estava servindo e o Senhor já não repreendeu Marta. Então, primeiro a gente precisa aprender, conhecer, crescer, né? E crescendo, né? Crescimento é algo que a gente vai é gradual na nossa dedicação. A adoração é importante, a adoração. Um cristão, ele não foi salvo para ficar solto. É muito claro na palavra de Deus que o Espírito, ele quer congregar. O Espírito, ele junta. Nós somos chamados de ovelha.
próprio Senhor Jesus diz assim, tem outras ovelhas que não é deste rebanho, me convém agregar. Então, o Senhor quer unir. O arrebatamento vai juntar todos os que pertencem a Cristo. E muitas vezes um cristão, ele quer ficar solto, ele quer ficar sozinho. Isso não é bom. Ele está mais... Ele pode estar abrindo portas assim para muitos enganos. Até porque isso não é ação do Espírito. É por isso que eu estou dizendo que a gente tem que se julgar, né? A gente precisa se julgar para saber se é ação do Espírito ou não. As coisas que são do Espírito a gente encontra muito claramente na palavra de Deus. Fora isso, com certeza, são coisas nossas, da carne, o inimigo influenciando, é dessa forma. Irmão, chegou aqui o horário, são 9h34, passou um pouquinho. Próxima semana a gente continua vendo aqui, na sexta-feira, as 7 festas do Senhor. Se algum irmão ainda quiser complementar aí, acho que dá um tempinho. Um assunto bom. Dal. Oi, pode falar. Se algum irmão ele pensa assim, ou dessa forma aí, ele fica mais vulnerável. Mas o que eu queria estar a palavra aqui é o finalzinho lá de 2 Pedro 3,18. Ele nos exorta em quem devemos crescer, né? Na graça e no conhecimento, né? Antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, é nessa pessoa bendita que nós devemos estar com nossos olhos firmados, buscando conhecer mais do Senhor Jesus, né?